Eu sou Mirtes Strapasson, diretora aqui do Belas Artes Joinville, e hoje estou aqui para apresentar esse mini documentário, se assim nós podemos dizer, com algumas entrevistas, com imagens de produções de alunos, dos professores. Eu coordeno a equipe de artes visuais da escola, professora Thalissa, professor Cristiano, professor Victor e a professora Aline. Nesse processo que tivemos de 2020 e 2021 agora, tivemos esse tempo pandêmico, vários de nós ficamos em casa muito tempo e produzimos arte. Ouvimos música, dançamos, fizemos muitas outras artes e os alunos aqui da escola desenharam muito e expressaram esse momento, de sua experiência, de sua vivência, por meio de trabalhos, ora pintura, ora desenho, grafite, enfim, uma série de produções que chamamos de produções artísticas, mas que são expressões de vida, né? E eu estou aqui para poder falar um pouquinho disso e poder mostrar esses trabalhos. Oi, meu nome é Cristiano Crestani, tenho 22 anos e sou professor de desenho artístico e pintura. O processo de adaptação com os alunos, com as aulas online, foram boas, assim, foi nosso recurso que a gente conseguiu voltar às aulas com eles e foi um processo tranquilo, assim. Claro que o desenho e a pintura tende a ser as aulas mais presenciais, né, pela questão da técnica e tudo, mas a gente conseguiu conciliar com as aulas online para eles não perderem as aulas. Olá, o meu nome é Thalissa, eu sou professora de desenho artístico, criação, história da arte aqui na Escola Belas Artes. Trabalho aqui há quase 2 anos e atendo o público infantil até o adulto. Foi um desafio muito legal, né, porque ele nos tirou, de certa forma, do comodismo que a gente vivia antes da pandemia, né? Ele trouxe agora professores um pouco mais tecnológicos, com mais autonomia, que sabem lidar mais com esses problemas, né, que acabam ocorrendo na sala de aula, e deixou a gente, de certa forma, triste de não ter esse contato pessoalmente com os alunos, mas também trouxe muito ensinamento essa pandemia, né, toda essa parte tecnológica que, de certa forma, o professor precisa ter, né, essa atualização. Meu nome é Lucas, eu tenho 13 anos e eu faço aula aqui no Belas Artes há uns 3 anos. Foi bem difícil eu conseguir me adaptar, porque eu tava super acostumado a acordar cedo, a ir pra escola, me arrumar. E eu sou muito comunicativo, então ficar em casa, principalmente longe dos meus amigos, é bem difícil. Daí, nas aulas online, a gente perde um pouco da rotina. Porque você tá em casa, daí é muito mais fácil de se distrair, você não tem tanto horário de acordar super cedo, você consegue acordar 5 minutos antes da aula e você perde um pouco das responsabilidades que você tem quando tá indo pra escola do que em casa, porque em casa, acontece, você tá com sono, não prestar atenção, tá com frio, ficar na cama e deixar o computador do lado, só escutando. Então foi difícil, mas uma hora a gente se acostuma. Meu nome é Luana Lima, eu tenho 13 anos e faço aula aqui no Belas mais ou menos há 6, 7 meses. A minha adaptação durante a pandemia foi difícil, até porque eu estava acostumada a ter aquela vida social maior, aquela coisa de sociabilização mesmo, ir pra escola todo dia, coisas desse tipo. E pra mim foi como se tivesse me colocado numa jaula, como se eu não pudesse mais fazer nada, trancada em casa mesmo. Eu sou a Paola, tenho 30 anos e eu comecei a fazer as aulas em fevereiro ou março desse ano, faz pouco tempo, né, que eu comecei. Na pandemia eu tive que me adequar, assim, né? Na verdade, quando eu comecei já tinha as aulas presenciais com menos alunos, né? Mas às vezes eu aproveito essa opção de fazer aula online, né? Daí eu
eu aviso o professor, eu vou mandando fotos, né? Não é a mesma coisa, né? Eu sempre prefiro estar no presencial, porque daí a gente consegue aprender mais, o professor consegue nos mostrar melhor, né? Mas de longe também dá pra aprender, porque daí a gente vai mostrando, vai mandando foto, fez isso, fez aquilo, daí ele vai dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? Durante todo o tempo da pandemia, que o decreto veio em março, né, de 2020, eu lembro que foi numa segunda-feira, fechamos a escola. No dia seguinte, foi a terça de manhã, a gente suspendeu todas as aulas e nós fizemos um treinamento com todos os professores. Quem já usava algumas plataformas, né, passou a compartilhar com os demais professores. Nós fizemos no auditório, um compartilhava com o outro. Então, como eu posso fazer pelo WhatsApp, como que eu posso fazer pelo Google Classroom, que nós usamos. E nós já tínhamos um sistema, um aplicativo na escola que estávamos já começando com o trabalho para fazer alguns cursos online. O que estava previsto dos cursos online para 2022, então ali 2 anos, né? Nós fizemos em 2 meses. Então, naquele dia que paramos a escola e ficamos a manhã inteira, um ensinando o outro, um compartilhando com o outro, definimos que, a partir da 1h30 daquela terça-feira, daríamos aula virtual, né? E aí foi um aprendizado, porque um compartilhava com o outro e nós fomos o mês de março, o mês de abril dessa forma. Não sabíamos quando isso ia terminar, não. Mês de maio, nós já tínhamos gravado um curso inteiro de piano e o outro iniciando já de técnica vocal. Depois veio violão, veio guitarra e o desenho artístico também aconteceu naquele período. Então os professores se mobilizaram de abril até junho. E no dia 1º de junho, quando nós reabrimos a escola, exceto para crianças, né, sempre cumprindo os decretos e tudo mais, e cumprindo todo o protocolo que sempre foi exigido, e pensando na segurança dos colaboradores, dos alunos, enfim, de todos nós. No dia 1º nós já tínhamos 2 cursos, então, gravados online, lançados, e continuamos, né, alguns continuaram fazendo o curso online e outros voltaram para a escola. Uma adaptação total, que nós tínhamos de turmas de 10 alunos, de 15 alunos, reduzimos para 4, hoje estamos em 6. E na parte do desenho foi muito interessante, né? Desenho e pintura, fotografia, desenho digital, porque a gente foi se adaptando. Lógico que o que é mais gostoso, o que é mais interessante é a gente estar aqui e é estar juntos e fazer juntos. Mas nós tivemos esse processo também, cada um na sua casa, e uma coletividade que eu diria talvez diferente, que nunca havíamos experimentado, né? Então, eu penso que foi um processo doloroso, mas ao mesmo tempo foi um processo muito educativo e que gerou muitas outras coisas que talvez a gente jamais tivesse feito em pouco tempo. Quando em maio nós antecipamos então as férias, foi bem interessante porque estava todo mundo muito cansado. Aqueles 15 dias foram ótimos para os professores, para a gente da coordenação, enfim, e para os alunos também. E o que era dito como o novo normal realmente se solidificou, porque a gente ainda continua com alguns alunos fazendo online, outros vindo para cá. Então foi bem interessante esse processo, eu diria muita aprendizagem mesmo.
Todo esse processo que vivemos, então, e nesse período, para mim teve duas questões. Uma, enquanto artista, que eu produzi muita coisa, fiz lives, fiz cursos, né? Eu lembro que piano, eu contei a história da minha vida e aí entrelaçado com a história profissional e tocando. Dei vários cursos também, num processo de tudo online, por aplicativos, por plataformas, que foi algo que eu tinha feito. E lógico que quando eu, professora, faço isso, antes eu, artista, preciso me preparar, né? Porque a gente estava num palco diferente. E nas artes visuais tem essa questão da gente estar muito lá, latente, desenhando, fazendo e tal. Mas o fato de ter que fazer vídeo, ter que fazer fotografia, ter que estar linkado com essa tecnologia foi muito produtivo para mim também, né? Então antes o que era com o celular, hoje é com uma máquina fotográfica, porque eu tive essa necessidade lá naquele período. Então foi bem interessante isso para mim. Como professora, eu tive que fazer esse processo acontecer e fazer os alunos, né? Eu dava aula de música nesse período e coordenava todos os outros cursos que estavam sendo gravados. Então eu gravei um curso inteiro que foi de piano, coordenei o curso de desenho e mais outros 3 cursos de música aqui na escola. Além da aprendizagem, que é isso que você leva para a vida, faz a gente sair desse lugar cômodo que a gente tem, né? Porque ser humano é muito acomodado, tá bom assim, vamos ficar só assim e passa o tempo. Então foi algo muito dinâmico, eu diria, que até então eu não tinha vivido. Eu tive bastante mais aptidão para fazer trabalhos assim, pela questão do isolamento, né? Que a gente teve mais momentos, mais tempo para fazer atividades artísticas. E com certeza criei muito mais e despertou mais conhecimentos, experiências novas e criações novas. Então, eu acredito que eu acabei produzindo um pouco mais, assim, na pandemia, não desenhos relacionados à temática, mas acabou que essa solidão, né, que a gente acabou tendo que ficar, essa individualidade me fez produzir um pouco mais, assim, pensar mais quem eu sou como artista, como professora, né, o próprio medo da incerteza, né. Então, eu acho que me instigou muito, assim, a ver mais o cinema de outra forma, de poder passar ele para um desenho, talvez, de estudar um pouco mais de fotografia e relacionar isso com a arte manual ali do desenho artístico também, me trazendo mais referências, assim, para o próprio desenho, né? Eu comecei a produzir mais, usar outros materiais, talvez trabalhar bastante no tema da incerteza, né, que ano passado foi um tempo muito incerto, porque chegou a pandemia e ao mesmo tempo a gente não tinha informações sobre o que estava acontecendo, né, mesmo com isso, ano passado a gente não tinha resposta de nada, né, então acho que essa incerteza me moveu muito a produzir. Eu acho que no começo estava trabalhando artisticamente mais, mas daí, com o passar do tempo, eu fui meio que desanimando. Eu nunca parei por conta das aulas aqui do Belas Artes, mas no começo eu produzia mais coisa. Como esse momento trouxe muitos sentimentos à tona, tive mais inspiração sim, tanto boas quanto ruins, por isso eu consegui fazer mais trabalhos. Foi uma experiência boa para mim. Eu produzi mais, assim, porque tinha mais tempo livre, né, então eu ficava, né, mais inspirada, não sei, mas eu fiz esse trabalho mais sobre a pandemia, foi mais pela exposição mesmo, e quando o professor falou o tema, assim, já veio a ideia da minha cabeça, assim, não precisei pensar muito, sabe? Então, meu trabalho foi sobre a pandemia, né, que o professor pediu para eu falar sobre qual a minha percepção sobre a pandemia. E o que me veio, assim, de primeira foi que eu fiquei em casa, né, 24 horas por dia, trancada com a minha filha. Quando começou a pandemia, ela estava com 1 ano e pouco, estava começando a
a caminhar, ser mais sociável com outras crianças, e nós tivemos que ficar presas em casa, né? Então, quando ele falou, eu pensei já numa criança olhando a vida lá fora, assim, sabe? O mundo lá fora, a natureza, e não podendo sair, né? Foi isso que mais me marcou também na pandemia, né? Por questão da minha filha, porque eu acho que um adulto ficar em casa, por mais difícil que seja, é um pouco mais fácil do que uma criança cheia de energia para correr, pular e brincar, né? Então foi o que mais me marcou. Eu pensei numa praça, uma praça vazia, até porque se você saísse na rua em tempos de pandemia não teria muita gente. Foi uma coisa mais retratando de uma forma não tão real, mas também não tão lúdica, o momento que a gente estava passando. A ideia foi aula online, porque foi uma coisa que eu e mais muitos estudantes tivemos que passar nesses últimos 2 anos. Eu fiz meu personagem numa escrivaninha, mexendo tipo assim no computador, com os livros perto, dentro de uma cúpula para mostrar tipo a distância que a gente tinha. A gente não podia, né, ficar perto um do outro. E a inspiração foi o período, e eu peguei bastante inspiração no Pinterest para a obra em si. Eu tentei reproduzir na minha criação, da minha pintura, todas as áreas da arte, assim. Tentei selecionar, assim, alguns momentos como dança, música, teatro, e para simplificar tudo nessa questão de expressar a arte, como a gente teve bastante isso no momento pandêmico. Pingos de Subjetividade foi o título escolhido para essa exposição. Estamos na cidade de Joinville, cidade chuvosa, maravilhosa, e as subjetividades, cada um de nós tem isso lá dentro, que pode expressar pela arte, que pode expressar pela fala, pelo gesto, pelo comportamento. Então, Pingos de Subjetividades são várias reflexões, não só minha, não só dos professores, mas de várias pessoas que viveram esse momento pandêmico, que estamos ainda no processo, ainda com máscaras, ainda esperando vacinas, mas principalmente refletindo sobre o que a arte faz sobre cada um de nós e como ela envolve-nos no dia a dia. A humanidade passou por inúmeras pandemias, passou por inúmeros problemas sociais, financeiros, de saúde. Talvez surpreendeu o coronavírus, essa pandemia. Mas chegará o dia que estaremos sem as máscaras e ainda produzindo
muitos pingos de subjetividades.